Imagine se eu lhe dissesse que um rei envolvido em um escândalo de proporções épicas poderia desvendar o segredo da verdadeira liderança. Em um mundo onde seguimos paixões cegamente, a história de um império despedaçado por decisões controversas promete virar suas crenças de cabeça para baixo. A seguir, você será confrontado com uma verdade inesperada. A sabedoria e a submissão são as armas mais poderosas de um líder. Prepare-se para uma jornada que não só desafiará tudo o que você sabe sobre poder e paixão, mas também oferecerá recompensas imediatas para sua vida e liderança. Não perca esta revelação impactante que mantém até os mais céticos espectadores grudados até o final. As histórias bíblicas nos trazem lições profundas, e entre elas, a história envolvendo Tamar e Absalão se destaca como um conto trágico sobre o desejo desenfreado e a busca por vingança. Tudo começa após Davi, rei de Israel, sucumbir ao pecado do adultério com Batseba, culminando no assassinato do marido dela. Esse ato desencadeia uma série de consequências devastadoras para a sua família, conforme advertido pelo profeta Natã. Ele profetiza que a espada jamais se afastaria da casa de Davi devido ao desprezo demonstrado por ele ao tomar a esposa de Urias, o heteu, como sua. A partir de então, a vida familiar de Davi é marcada por uma série de calamidades, incluindo mentiras, adultério, incesto e até assassinato. Parecia que a unção e a autoridade que outrora lhe haviam sido conferidas haviam sido retiradas, deixando um rastro de caos por onde passava. A história nos ensina que comportamentos pecaminosos e conselhos ruins podem contaminar um ambiente, estabelecendo um padrão destrutivo se não forem prontamente corrigidos. Dentre seus filhos, a história de Amnon e Tamar ilustra vividamente as consequências nefastas de atitudes negativas não resolvidas. Com o passar do tempo, Amnon, um dos filhos de Davi, apaixona-se perdidamente por sua meia-irmã, Tamar, conhecida por sua beleza estonteante. Esse amor, porém, rapidamente se transforma em obsessão, desencadeando uma série de eventos que culminam em tragédia. Amnon aprofundou-se em sua obsessão por Tamar a ponto de adoecer. Sendo ela virgem, parecia-lhe impossível concretizar seu desejo de maneira honrosa. Foi então que Jonadab, filho de Simeia, um dos irmãos de Davi, um homem astuto, entrou em cena como conselheiro de Amnon. Observando a condição lastimável do príncipe dia após dia, Jonadab o questionou sobre a causa de sua melancolia persistente. Amnon, então, revelou seu amor proibido por Tamar, irmã de Absalão. Jonadab arquitetou um plano ardiloso. Sugeriu que Amnon fingisse estar doente e, quando Davi o visitasse, pedisse que Tamar preparasse algo para ele comer, permitindo-lhe, assim, assistir ao preparo da comida e, em seguida, recebê-la diretamente das mãos dela. O Senhor havia perdoado Davi pelos graves pecados de adultério e assassinato, mas alertou que as consequências desses atos recairiam sobre sua família de maneira desastrosa. A prática de Davi em acumular esposas e, consequentemente, gerar meio-irmãos e meio-irmãs entre seus filhos estava prestes a se voltar contra ele de maneira trágica. Amnon, tomado por sentimentos amorosos por sua meia-irmã Tamar e incapaz de lidar com seu dilema, encontrou em Jonadab, seu primo, um aliado disposto a auxiliá-lo em seu plano nefasto. Jonadab elaborou uma estratégia que não só colocaria Amnon a sós com Tamar, mas também faria com que Davi, sem saber, facilitasse o encontro entre eles. Assim, Amnon seguiu o plano e fingiu-se de doente, esperando pela oportunidade de estar a sós com Tamar, desencadeando uma série de eventos que revelariam a profundidade da tragédia anunciada pela profecia contra a casa de Davi. Este episódio
carregado de intenções obscuras e consequências devastadoras, serve como um lembrete sombrio das complexas dinâmicas familiares e das implicações morais de nossas escolhas. Quando o rei foi visitá-lo, Amnon fez um pedido a Davi, que sua irmã Tamar viesse preparar alguns bolos na sua presença, para que ele pudesse comê-los diretamente de suas mãos. Davi, então, enviou um mensageiro à casa de Tamar com a instrução para que ela fosse à casa de seu irmão Amnon e preparasse a comida para ele. Tamar dirigiu-se à casa de Amnon, que estava deitado. Ela preparou a massa, fez os bolos sob o olhar atento de Amnon e os assou. Depois de prontos, Tamar tentou servir-lhe os bolos, mas Amnon recusou-se a comer e pediu que todos saíssem, deixando-os a sós. Em seguida, solicitou que Tamar levasse a comida até o quarto, para que ele pudesse comer de suas mãos. Ao entrar no quarto com os bolos que havia feito, Amnon revelou suas verdadeiras intenções, agarrando-a e exigindo que ela se deitasse com ele. Tamar desesperadamente tentou dissuadi-lo, argumentando que tal ato seria uma infâmia em Israel, uma desonra indizível tanto para ela quanto para ele, transformando-o em objeto de escárnio no país. Ela sugeriu que, se Amnon realmente a desejasse, deveria pedir sua mão ao rei, que não negaria o pedido. Entretanto, Amnon não deu ouvidos aos apelos de Tamar. Sendo mais forte, ele a forçou e cometeu o ato de violência, desonrando-a. Este episódio, narrado em 2 Samuel 13, 6, 14, revela a profundidade do sofrimento e das consequências de ações guiadas por desejos descontrolados e o abuso de poder dentro de uma família que já estava enfrentando tantas tribulações. Este trágico acontecimento marca o início de uma cadeia de eventos que trariam dor e divisão à casa de Davi, conforme a profecia proferida pelo profeta Natã. A armadilha já estava armada. A pedido da família real, a inocente Tamar foi levada ao quarto do seu meio-irmão, supostamente doente. Uma vez a sós, ela começou a preparar a comida para alimentá-lo. No entanto, ele revelou suas verdadeiras intenções, agarrando-a. Tamar implorou para que ele não a desonrasse cometendo tal ato abominável, mas suas súplicas foram ignoradas. Tamar alertou que, se o ato fosse consumado, não apenas ela carregaria a vergonha, mas Amnon também seria visto como um dos maiores tolos de Israel. Ela chegou a sugerir que ele pedisse ao rei para que ela se tornasse sua esposa. Entretanto, Amnon permaneceu inabalável em seu propósito pecaminoso. Após cometer o ato, Amnon passou a detestar Tamar com uma intensidade maior do que o amor que afirmava sentir por ela anteriormente. Ele a mandou embora de maneira brusca, dizendo: "Levanta-te e vai-te embora." Ao que ela respondeu que tal ato de rejeição seria uma injustiça ainda maior do que o que ele já havia feito. No entanto, ele não atendeu ao seu apelo. Chamou seu servo pessoal e ordenou: "Expulsa esta mulher da minha vista e tranca a porta atrás dela." Assim, o servo a expulsou e trancou a porta. Tamar estava usando um manto ornamentado, típico das filhas virgens do rei, sinalizando sua nobreza e pureza. Este detalhe, registrado em 2 Samuel 13, 15 e 18, sublinha a gravidade da violação de sua dignidade e honra. Amnon, comprovando seu caráter desprezível, sentiu um ódio avassalador por Tamar, um sentimento que superou qualquer afeição que ele pudesse ter alegado ter por ela antes de violentá-la. Esta virada dramática nos eventos realça a complexidade e as consequências devastadoras do pecado, do abuso de poder e da violência sexual, temas que ressoam até hoje e exigem nossa atenção e reflexão. O suposto amor de Amnon por Tamar revelou-se nada mais do que uma paixão, movida pelo seu próprio ego. Isso ficou evidente pela maneira como ele a tratou após o ato de violência. Tamar implorou para que ele não a abandonasse, argumentando que, após tê-la desonrado,
Ele deveria casar-se com ela como forma de reparação por ter lhe roubado a inocência. Sem essa reparação, ela dificilmente teria outras oportunidades de casamento. Contrariando qualquer expectativa de responsabilidade, Amnon simplesmente a expulsou de sua casa, agravando seu pecado, tal como seu pai Davi havia feito anteriormente com suas próprias transgressões. Em um gesto de profundo luto e desespero, Tamar cobriu a cabeça com cinzas, rasgou o manto ornamentado que vestia, colocou as mãos na cabeça e saiu chorando em alta voz. Seu irmão Absalão, ao vê-la nesse estado, tentou consolá-la com palavras que minimizavam o ocorrido. Foi Amnon, seu irmão, que esteve com você. Cala-te agora, minha irmã. Ele é teu irmão. Não leves isso tão a peito. E assim, Tamar passou a viver na casa de seu irmão Absalão, tornando-se uma mulher desolada, conforme descrito em 2 Samuel 13, 19 e 20. Absalão, embora parecesse confortar Tamar, já estava, na verdade, maquinando vingança contra Amnon. Ele deu a impressão de não considerar a situação particularmente grave, mas suas ações futuras demonstrariam o contrário. Tamar permaneceu desolada na casa de Absalão, marcada por uma injustiça que não cometeu, agora vista como alguém sem perspectivas de casamento. Sua permanência na casa de Absalão sugere que ela nunca se casou nem teve filhos até sua morte. Este episódio destaca como os inocentes, assim como os culpados, podem sofrer danos como resultado da luxúria. Apesar de Davi ficar furioso com Amnon, ele não o puniu tão severamente quanto deveria, possivelmente devido ao contexto mais amplo de seu próprio pecado ainda estar sendo processado por todos ao seu redor. Este relato sublinha as complexas dinâmicas de culpa, consequência e justiça dentro de uma família real profundamente falha. Davi estava ciente de sua responsabilidade, mas encontrava-se incapaz de agir. Esse impasse ilustra o impacto profundo que o pecado intencional tem sobre nós, roubando nossa liberdade moral e a capacidade de falar e testemunhar livremente. É possível que Davi tenha sido influenciado pelo fato de Amnon ser seu primogênito e, portanto, o herdeiro mais lógico ao trono. Essa consideração pode ter pesado em sua relutância em punir Amnon. Os filhos de Davi, nascidos em Hebrom, tinham suas próprias histórias e posições dentro da família real. Amnon, filho de Ainoã, a Jezreelita, era o primogênito, seguido por Daniel, também conhecido como Quileabe, filho de Abigail, a Carmelita. Quando Davi soube de todo o ocorrido, sua fúria foi imensa. No entanto, Absalão, outro de seus filhos, não expressou abertamente seus sentimentos a Amnon, seja de forma positiva ou negativa. Absalão guardava um ódio profundo por Amnon, por ter desonrado sua irmã Tamar, como relatado em 2 Samuel 13, 21, 22. A falta de punição para Amnon por parte de Davi surpreende e leva o leitor a questionar se a capacidade de Davi de manter sua integridade moral havia sido comprometida pelo seu próprio passado de pecado sexual. Esta é uma questão válida, dadas as circunstâncias. Independentemente disso, a inação de Davi falou mais alto que qualquer palavra, marcando uma declaração significativa por si só. Absalão, diferentemente de seu pai, estava determinado a agir. Seu desprezo por Amnon, por ter difamado sua irmã, era palpável, preparando o terreno para eventos futuros que desencadeariam consequências ainda mais trágicas dentro da família real. Absalão aguardou pacientemente por uma oportunidade de vingança. 2 anos depois, durante a época da tosquia das ovelhas em Baal-Hazor, perto da fronteira de Efraim, ele viu sua chance. Absalão convidou todos os filhos do rei para o evento. Ele se aproximou do rei, dizendo: "Seu servo mandou vir os tosqueadores. O rei e seus servos gostariam de se juntar a mim?" Davi recusou, argumentando que a presença de todos eles seria um fardo para Absalão.
Apesar da insistência de Absalão, Davi manteve sua decisão, porém o abençoou. Então, Absalão fez um pedido específico: se não, permita que meu irmão Amnon nos acompanhe. O rei questionou o motivo, mas diante da insistência de Absalão, acabou cedendo, enviando Amnon e os demais filhos reais para o evento, conforme registrado em 2 Samuel 13, 23, 27. Essa paciente espera de Absalão pelo momento certo para executar sua vingança culminou após 2 anos. Justamente quando as festividades da tosquia das ovelhas estavam para acontecer perto de Betel. A recusa de Davi em atender ao convite de Absalão provavelmente se deu pela intenção de poupar o filho dos custos significativos que a hospedagem de tantas pessoas acarretaria. No entanto, todos os filhos do rei, especialmente Amnon, o filho mais velho e representante do pai ausente, foram enviados para o evento. Com tudo preparado, Absalão deu um sinal predeterminado a seus servos, desencadeando os próximos eventos que definiriam seu ato de vingança. Absalão deu ordens precisas aos seus servos. Vejam bem, quando Amnon estiver alegre com o vinho e eu lhes disser, ataquem Amnon, matem-no sem medo. Não temam, não fui eu quem lhes deu a ordem, sejam fortes e valentes. E assim os servos de Absalão fizeram a Amnon exatamente o que Absalão havia ordenado. Após o ato, todos os filhos do rei levantaram-se, montaram em suas mulas e fugiram. Enquanto estavam a caminho, chegou a Davi a notícia de que Absalão havia matado todos os filhos do rei e que nenhum havia sobrevivido. Diante disso, o rei Davi, tomado pelo desespero, rasgou suas vestes e se lançou ao chão, enquanto todos os seus servos, com as vestes rasgadas, permaneciam de pé ao seu redor. Jonadab, filho de Simeia, irmão de Davi, tentou acalmar o rei, dizendo: não pense, meu senhor, que todos os jovens, os filhos do rei, estão mortos. Apenas Amnon está morto. Isso foi determinado por Absalão desde o dia em que ele violou sua irmã Tamar. Portanto, não leve a sério o relato de que todos os filhos do rei estão mortos. Somente Amnon está morto. Absalão havia fugido. O vigia, então, viu muitas pessoas se aproximando pelo caminho, ao lado do monte. Jonadab disse ao rei: veja, os filhos do rei estão chegando. Como o seu servo disse, assim aconteceu. Quando terminou de falar, os filhos do rei chegaram chorando alto. O rei e todos os seus servos também choraram muito. Este trecho, extraído de 2 Samuel 13, 28 e 36, descreve os momentos de intensa tristeza e tumulto que se seguiram ao ato de vingança de Absalão. O luto de Davi, inicialmente por todos os seus filhos, se transforma em alívio parcial ao saber que apenas Amnon havia sido morto. Embora a dor pela perda desse filho e pelo ato terrível de Absalão permanecesse. No interlúdio dos eventos trágicos que se desenrolaram, Davi foi erroneamente informado de que Absalão havia sido responsável pela morte de todos os seus filhos. O rei, mais uma vez, foi tomado por uma profunda tristeza e luto. Jonadab, então, esclareceu a situação, revelando que apenas Amnon fora assassinado e que Absalão havia planejado esse crime desde o dia em que Tamar foi violada. Essa revelação desmentiu o boato alarmante, trazendo um alívio momentâneo, mas não menos doloroso. Pouco depois, os filhos de Davi retornaram a Jerusalém, chorando copiosamente, confirmando o que Jonadab havia anunciado. Estavam vivos, exceto por Amnon. A história de Amnon e Tamar, repleta de miséria e tragédia, ilumina diversas questões ligadas ao pecado sexual e às suas consequências. O que Tamar sofreu é algo que ninguém deveria experimentar, ressaltando a importância de abordar situações como essa com integridade e justiça. Davi, ao falhar em cumprir sua responsabilidade de prover justiça, permitiu que Absalão estabelecesse seus próprios padrões de conduta, gerando ainda mais problemas.
Primeiramente, Amnon alimentou pensamentos luxuriosos sobre sua irmã, e seu amigo próximo, Jonadab, ao invés de dissuadi-lo, ajudou-o a concretizar esses pensamentos em um ato criminoso. Quando Absalão tomou conhecimento do crime atroz cometido por Amnon, ele foi consumido por um sentimento complementar de negatividade conhecido como vingança, planejando meticulosamente a morte de Amnon como forma de retaliação. Este ciclo de pecado, violência e vingança destaca a complexa dinâmica dentro da família real e as profundas fissuras morais e emocionais que podem surgir de ações impensadas e injustas. A importância de escolher cuidadosamente as pessoas de quem recebemos conselhos é um tema crucial, especialmente quando consideramos que aqueles que não possuem o Espírito de Deus podem nos oferecer conselhos ruins que nos levam na direção errada. A dinâmica de sermos involuntariamente atraídos por algumas pessoas enquanto evitamos outras é intrigante. Muitas vezes não conseguimos identificar exatamente o que nos repele em certos indivíduos, mas nossa intuição nos sinaliza que é melhor mantermos distância. Essa sensibilidade interna pode nos alertar sobre quando devemos ser cautelosos ou desprendidos ao redor de diferentes pessoas. Esse aspecto da intuição e da escolha de conselheiros se reflete dramaticamente na história de Davi, particularmente após suas conquistas militares e o pecado cometido com Batseba. Seguem-se várias consequências horríveis, incluindo o estupro de Tamar por Amnon, filho de Davi. Quando Davi toma conhecimento do ocorrido, sua inação surpreende e decepciona seu outro filho, Absalão, que, após 2 anos, assassina Amnon. Esse enredo, quase como o de uma novela, destaca a deterioração da liderança de Davi, que se afasta significativamente da proatividade e vigor de antes. As mudanças na liderança de Davi podem ser observadas em vários aspectos. Número 1. Reatividade versus proatividade. Davi deixa de agir de forma proativa e passa a interagir de maneira passiva com aqueles ao seu redor. Uma abordagem que contrasta fortemente com sua liderança e decisões anteriores. Número 2. Tristeza em vez de alegria. O rei, outrora cheio de alegria e vigor, agora está imerso em luto, desespero e tristeza, sentimentos que permeiam seu reinado após os eventos trágicos envolvendo seus filhos. Número 3. A ausência de decisões firmes, a incapacidade de Davi em lidar com a situação de Amnon e Tamar e depois a de Absalão, reflete uma falta de assertividade que antes caracterizava sua liderança. Número 4. Racionalizações em vez de convicções. Davi começa a aceitar racionalizações sobre suas falhas, em vez de agir de acordo com suas convicções, comprometendo sua integridade e liderança. Número 5. Evitação de problemas. Em vez de resolver problemas, Davi se concentra em suas próprias feridas, uma abordagem que apenas adia soluções necessárias e perpetua ciclos de falhas. Número 6. Paralisia em vez de ação. A hesitação de Davi em lidar com Absalão reflete uma paralisia diante de decisões críticas, contrastando com o líder decidido que ele já foi. Esses aspectos sublinham a importância da sabedoria, da integridade e da proatividade na liderança, além da escolha criteriosa de conselheiros. A história de Davi, Amnon, Tamar e Absalão não apenas nos fala sobre as consequências do pecado e da inação, mas também sobre a complexidade das relações humanas e a importância da justiça e da responsabilidade em posições de autoridade. A trajetória de Davi ressalta a necessidade de liderar com discernimento e a importância de estar cercado por conselheiros que possuem não apenas a sabedoria humana, mas também a orientação divina. Absalão, por sua vez,
emerge como um líder inovador cuja paixão descontrolada o conduziu a um fim trágico. Ao estudar sua história em 2 Samuel, capítulos 13 a 18, observamos lições valiosas sobre a paixão desvirtuada. A paixão, embora potencialmente transformadora, pode levar à destruição quando não é temperada por perspectiva e sabedoria. As desvantagens de uma paixão descontrolada incluem a tendência de seguir impulsos em detrimento da sabedoria, a distorção do julgamento pela autoindulgência e o potencial de prejudicar os outros quando não é direcionada ou moderada. Líderes que permitem que sua paixão supere sua prudência estão fadados a se auto-sabotar. No entanto, a paixão também possui vantagens significativas, sendo fundamental para o sucesso, aumentando a força de vontade, promovendo transformação pessoal e tornando o impossível possível. Ela é essencial no desenvolvimento da liderança, mas deve emanar de um coração sábio, responsável, submisso e altruísta. E assim chegamos ao fim de uma história que desafia as convenções, revelando que a verdadeira liderança se encontra na intersecção entre paixão controlada, sabedoria e submissão. Mas deixe-me perguntar: o que mais está oculto nas páginas da história, esperando para transformar sua percepção sobre poder, paixão e propósito? Esta é apenas a ponta do iceberg. No nosso canal, cada vídeo é uma nova porta para verdades surpreendentes e insights revolucionários, que têm o poder de remodelar sua visão de mundo. Se você se sentiu provocado, inspirado ou simplesmente curioso para desvendar mais segredos impactantes como este, não fique de fora. Inscreva-se agora, ative as notificações, deixe seu like e compartilhe sua opinião nos comentários. Mais importante, compartilhe este vídeo com aqueles que, como você, buscam desafiar o status, que estão em uma jornada contínua por crescimento e entendimento. Não permita que a jornada termine aqui. Faça parte da nossa comunidade crescente que ousa olhar além do óbvio, que busca a verdade em meio ao ruído do cotidiano. Juntos, podemos explorar o desconhecido, desbloquear novas dimensões de entendimento e influenciar positivamente nossas vidas e comunidades. Lembre-se, cada vídeo que você curte, cada comentário que você deixa e cada vez que você compartilha, nos ajuda a levar essas revelações transformadoras a mais pessoas ao redor do mundo. Sua interação é a chama que mantém este canal vivo e vibrante. Então, o que você está esperando? Junte-se a nós nessa jornada de descoberta e transformação. Até o próximo vídeo. E enquanto fechamos mais um capítulo juntos, eu sei que algumas questões podem ainda ecoar em sua mente. Você pode estar se perguntando como pode navegar pelas complexidades da vida espiritual e desbloquear um caminho de abundância e bênçãos. A jornada é desafiadora, mas você não precisa caminhar sozinho. Nos comentários, você encontrará uma chave poderosa para essa porta que muitos buscam abrir. O e-book Descubra a Prosperidade com Deus, o guia definitivo para superar desafios espirituais e viver uma vida abundante. Este não é apenas um livro, é o fruto de anos de pesquisa, vivências e revelações profundas que agora estão ao seu alcance. Imagine superar as barreiras que impedem o seu crescimento espiritual e financeiro. Pense no conforto e na segurança de viver uma vida alinhada com as promessas de prosperidade que foram destinadas a você. Esse e-book é mais do que letras em uma página. É um mapa para o tesouro que você merece. Faça parte dos muitos que já estão trilhando um caminho iluminado pela fé e pelo conhecimento. O poder de transformar sua vida está a apenas um clique. Confira agora mesmo nos comentários e inicie sua jornada para uma vida de plenitude e prosperidade. Lembre-se, a prosperidade com Deus não é apenas um sonho distante, é uma promessa à espera de ser cumprida. E com este guia,
você está um passo mais perto de torná-la realidade. A sua história de sucesso começa hoje.